princípio da sabedoria ou da lucidez. É interessante, já falamos um pouco sobre isso. Sabedoria e ou lucidez, com ou sem ciência, muitas vezes terá que ser com a ciência. Muitas vezes teremos que tirar a ciência para não perdermos a lucidez. Da mesma forma, com ou sem informações. Nós vivemos a era do caos da informação. A sobrecarga de dados, a multiplicidade de caminhos que a internet nos oferece, por exemplo. Nós estamos vivendo a era em que as pessoas estão se onerando, lendo mais, estudando mais e sem parar para meditar, processar o que está recebendo. Cada um de nós deve fazer isso, parar para processar. Incorporar a uma mundividência com lucidez, não simplesmente injetar para dentro de si informações para gerar angústia, porque a mente funciona, aí nesse sentido vale a metáfora, como um computador. Tem que haver o processamento dos dados. Esse hábito de meditação e oração está envolvido nesse processo. A ciência nos ajuda nos assuntos que, complexos demais, precisam ser simplificados para termos chaves conceituais, regras elementares, informações que nos ajudam a administrar nosso dia a dia. Mas como vamos usar a ciência para resolver o quanto eu amo essa pessoa? Como avaliar a importância do meu amor por essa pessoa na minha vida? O que é o amor pelo ideal que eu tenho? Né? Qual o propósito da minha vida? Como vou descobrir o meu propósito para viver usando a ciência? Como eu vou descobrir minha vocação com informações, pesquisando na internet, lendo mais livros? Claro, nós não podemos jamais estar contra a ciência. A ciência veio nos salvar do obscurantismo medieval, do religiosismo castrador, diabólico. Lembremos que foram os religiosos convencionais que seguiam o Antigo Testamento, que perseguiram, condenaram e levaram Jesus à crucificação. Os religiosos do tempo de Jesus. Esse religiosismo castrador, elitista, hierarquizado, com ritos estabelecidos, paramentos, etc., com condenações para outras pessoas, isso aí não tem nada a ver com espiritualidade. A ciência veio nos ajudar muito nesse sentido. E continua nos afastando das nossas confusões no campo da subjetividade excessiva. Mas há assuntos que são tão complexos que a ciência tem um espectro muito estreito, como falamos, de percepção e análise. Há assuntos que exigem intuição mesmo. Exigem que a pessoa decida, e decida no seu foro íntimo. Se não invadir o espaço de outras pessoas, é a escolha dela. Vivemos em sociedades plurais e democráticas. Não existe uma análise científica para que a pessoa diga eu sou ou não sou homossexual ou transgênero, ou sou ou não sou nativo do Brasil, mas me identifiquei com a França e minha alma é francesa e a ponto de eu decidir ir morar em Paris. São experiências pessoais, experiências humanas. Eu intuo que sou ligado a essa religião formal, mesmo não admitindo seus excessos e castrações e reducionismos ou mitos, dogmas trazidos, mito no mau sentido, porque tem mito no sentido dos arquétipos, da psicologia profunda, é algo bem mais avançado, o mito vivifica, mas o mito no sentido de ícones fechados, de estereótipos castradores que reprimem a pessoa, que tolhem a sua espontaneidade, sua originalidade, sua singularidade, sua própria essência, sua personalidade, como ela se apresenta, ainda que, e deve ser, esteja em elaboração, em construção, em autoconstrução. Devemos viver assim sempre, como também já tangenciamos há pouco. Precisamos, para largar a sabedoria e lucidez, ou lucidez, usemos a palavra, porque sabedoria parece aquela palavra, lembrando mitos orientais, fomos visitar um sábio como Confúcio, grande gênio, criador de civilização também, já citamos Siddhartha Gautama, citamos Confúcio, Jesus, embora considere Confúcio um pouco abaixo, e ele nunca se apresentou como representante ou fundador de religião, nenhum dos outros. Mas Confúcio se colocava mais como um professor, ele se identificava com isso. Jesus também, mestre, né? Somos cristãos, consideramos Jesus como referencial e vamos falar sobre isso depois. Exclusivamente que Jesus merece esse destaque, obviamente, para a nossa visão. E acho que deveria ser de todas as pessoas. Então, a sabedoria e lucidez é mais um ponto a que se encarapita a pessoa. Ela vai escalar uma montanha de informações, raciocínios científicos, reflexões filosóficas, inspiração ou experiências místicas espirituais. Ela vai criando sem perceber
no estofo profundo do seu inconsciente, uma espécie de perspectiva mais ampla. A própria experiência faz isso. Uma pessoa de 60 anos diz: eu não teria como explicar a mim, com 40, o que eu estou vendo hoje. Não teria como colocar em palavras. As grandes vivências, vamos colocar perspectivas, os ângulos de observação mais importantes, que isso é um ângulo de observação, não é uma informação, é um ângulo de observação. De lá você pode ver, nós podemos ver muito mais. Eu, que faço 46 anos esse ano, já comentei em público várias vezes que se fosse falar comigo com 30 anos é um pleno adulto, eu não teria como colocar em palavras o que hoje eu sinto e vivo como muito essencial. Sou o mesmo espírito, passaram-se apenas 15, 16 anos, e no entanto, essa experiência que é intraduzível, intransferível, e que nós vamos acumulando de uma encarnação para outra, porque nós trazemos essas intuições com o cérebro jovem, porque algumas intuições que eu tive aos 15, aos 14, aos 13, eu já vim com essas, nós levamos para outras vidas, mesmo sem saber porque eu tinha intuição, depois é que eu fui estudar e pesquisar para saber essas intuições estavam certas. Porque as pessoas que dizem, Jesus era um sujeito assim, etc., eu prefiro não falar. Eu tive essa visão negativista, cética, agnóstica, materialista. Eu acreditava na existência de Deus, mas negava os fenômenos espirituais. Reencarnação eu achava extremamente infantil, fantasioso. Achava estranho que Buda sustentasse a existência. Eu me recordo quando estava estudando mais isso, aos 16 anos, comecei aos 12, mas não aceitava, isso é muito infantil, isso é mitológico. Como alguém pode aceitar a reencarnação? É um assunto de ciência, simplesmente. Há pesquisadores que descobrem que pessoas em estado de regressão de memória ativam regiões da memória. E o assunto é pesquisável depois, mas bem, esse não é o assunto agora. Vamos nos colocar em ângulo de observação em que haja mais isenção e mais autenticidade, mas nem antes de ser autenticidade, que é outro princípio, com nós mesmos, mas é a fidedignidade, a fidelidade na leitura e interpretação da realidade. Nós vamos nos aproximando mais da realidade como ela é, não como nós desejamos que seja, porque a percepção tem um traço muito forte projetivo. Nós percebemos o que projetamos, o que temos como matrizes de memória, matrizes conceituais em nossa própria mente, para que possamos filtrar a realidade. Nós filtramos, não enxergamos muita coisa, que só vamos enxergar depois, quando tivermos experiência ou informação suficiente para enxergar aquilo. Informação é importante, ciência é importante, mas se colocar numa posição acima, que transcenda, que não seja só ciência ou só informação, não só raciocínio lógico-matemático, não só informação, mas sim um padrão de cultura, de visão mais amplo, mais profundo, mais realista. E, portanto, mais salvador, mais libertador. Sem sabedoria e lucidez, o que nós somos como seres humanos. Jesus disse: conhecereis a verdade pessoal, e a verdade vos libertará. Irmos para os estratos mais avançados do nosso cérebro e também da nossa mente, que se reflete e utiliza os corredores neuronais do cérebro, para que tenhamos uma visão, uma percepção e façamos mais apropriados e tomemos decisões mais ajuizadas, mais apropriadas a quem somos, o que a realidade em que estamos inseridos é, o que essa realidade é, e como fazer uma adaptação, um ajuste entre uma realidade e outra. Não é simplesmente se impor de modo ditatorial ao ambiente, respeitar os limites do ambiente, mas não se deixar ser submetido pelo ambiente também. Fazemos, isso é o ser ajustado, é o ser uma pessoa equilibrada, buscar esse equilíbrio entre o que a realidade externa nos exige ou pede, nós devemos transformar a exigência numa solicitação, o que nossa realidade interna também solicita, e fazermos uma negociação para um ajuste prático, funcional, satisfatório, com conflitos que devem estar sendo sempre administrados, não há uma situação perfeita para isso, uma situação perfeita para nada, mas sempre procurando um ponto de equilíbrio que vai mudando à medida que nós vamos nos desenvolvendo e que a nossa realidade externa também vai modificando, e essas variáveis da realidade externa não estão muito sob nosso controle. Nós atraímos algumas situações, inclusive, para aqueles que acreditam nisso, nós sabemos que o universo reflete muito do que nós atraímos e somos levados a estar com pessoas e situações que representam o que nós estamos vivenciando internamente. Os dramas ocultos, internos, que estão espelhados em desafios externos, e assim
nesse casamento místico do nosso mundo interior com o mundo exterior, tanto na terra como no céu. Pode ser o dentro e o fora. A gente pensa terra e céu, cima e baixo. Não é exatamente. O reino do céu está dentro de vós, Jesus disse, né? Então, dentro e fora, na terra como no céu, não é? A terra fora, o céu dentro, para que nós estabeleçamos esse estado de espírito, estado de felicidade, que não tem a ver com desencarnar, estar numa realidade material social diferente. Pode acontecer de desencarnados irmos para um lugar melhor, pode acontecer de mudarmos nossa realidade externa quando mudarmos a nossa interna, mas sempre ser pragmático, realista, lúcido e fazer escolhas corretas no presente. Mais do que mentalizar que a coisa dê certo, nos melhorarmos, porque quando nos melhoramos, naturalmente atraímos situações correspondentes à nossa melhora, além de estarmos mais aptos a fazermos uma administração interna e externa de nossas vidas de melhor qualidade.